aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te deu. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita, à luz dessa doutrina bendita que nos guia, que nos acolhe, que nos conforta, que nos esclarece. Que prazer, que alegria estarmos juntos mais uma vez, hoje com o capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Olha só, capítulo 15 de 16, é o penúltimo capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Já estamos finalizando esta carta belíssima, compreendemos bastante coisa dessa carta à luz da nossa amada doutrina espírita, né? Compreendemos coisas que a princípio pareciam obscuras, mas a luz da doutrina espírita clareia as palavras não só do apóstolo Paulo, mas as palavras de todo o Evangelho. O que antes era dito por parábola ou por uma linguagem muito própria de 2000 anos atrás ou até mais, a doutrina espírita traz para o nosso tempo de uma maneira muito didática, muito simples, e nós só temos a agradecer a Jesus a misericórdia do nosso Mestre em nos fornecer esse contato com essa doutrina abençoada, que não faz milagre, mas ela por si só já é um milagre. E vamos lá, capítulo 15 da carta aos Romanos. O que fala, né, gente, esse capítulo de uma maneira assim geral? Passei um slide, voltei agora. De uma maneira geral, né? É dividido em alguns subtemas, alguns subtópicos, né, como vocês já estão acostumados. O primeiro o subtema desse capítulo é colocar-se a serviço do outro. Paulo ele vai discorrer um pouco sobre isso, a importância dessa fraternidade que deve reinar entre os homens. Aí a doutrina espírita vem nos trazer justamente essa ideia de um Deus que não é mais um Deus tribal, não é mais um Deus de um povo só, mas é um Deus de todo o universo. E vai colocar a doutrina espírita vai colocar a fraternidade como uma lei universal. Eu não devo apenas amar o próximo mais próximo, nem apenas amar o próximo que é do meu país, do meu povo. Não, eu devo amar toda a humanidade e além dela, as outras humanidades que gravitam em torno do nosso Pai. Então, Paulo vai discorrer um pouco sobre isso. Paulo vai discorrer também da necessidade de acolhimento, que nós devemos nos acolher uns aos outros. Isso é muito importante também, e que inclusive está dentro dessa lei de fraternidade. E Paulo vai falar um pouco sobre a sua missão. Paulo, até então, ele discorreu muito, né, para gentios e judeus, ali em Roma, recém-convertidos ao cristianismo. Mas nesse capítulo 15 ele vai falar muito também sobre a sua missão como apóstolo dos gentios.
Aí ele vai dizer por que ele não tinha ido naquele momento ainda a Roma. Quem leu Paulo e Estevão sabe os detalhes da caminhada do apóstolo, né? Mas aí ele vai dizer um pouco, vai dar umas satisfações, né? Porque que naquele momento ele ainda não tinha ido visitar a igreja cristã de Roma. Tá? Então é um capítulo muito bom de se estudar. Não podemos deixar de citar, né, que nós nos baseamos todo o estudo nesta obra, tá? Aqui, obrigado, Eduardo. Nesta obra, o Evangelho por Emmanuel, né, que ele vai discorrer sobre o Evangelho segundo Mateus, né, toda a Bíblia, mas esse daqui, livrinho verde, comentário às cartas de Paulo. Então, nos baseamos nessa obra que é produzida pela FEB, tá? E vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao estudo de hoje. Gente, vocês já sabem, tá? Já estamos no capítulo 15, então vocês já sabem, quando tem um versículo sublinhado, é porque tem uma mensagem, ou do Emmanuel, que está aqui nesta obra que eu acabei de mostrar, ou em alguma outra obra espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Alguma obra espírita tem alguma coisa para nos dizer sobre algum versículo que vai estar sublinhado. Aqui nesse primeiro slide nós já temos 2 versículos de cara sublinhados, o primeiro e o segundo. Então vão ter 2 mensagens sobre eles. Mas nós vamos ler na íntegra, né, os 3 primeiros versículos aqui desse slide. Paulo ele vai começar o capítulo 15 da carta aos Romanos dizendo: nós que somos os fortes devemos suportar as fragilidades dos fracos e não procurarmos a nossa própria satisfação. É interessante, né? Por isso que Paulo, por vezes, é incompreendido. Porque as pessoas não se aprofundam no espírito da letra de Paulo, né? As pessoas ficam na superficialidade. Aí a pessoa interpreta, Paulo tinha vaidade em excesso, que se achava forte. Não, não é isso, gente. Nós que somos os fortes, ele está dizendo as pessoas que já conheciam o Evangelho. Por várias vezes, Paulo diz que a nossa força não vem de nós, vem do Senhor. Então, a força que Paulo diz é a força de quem já conhece o Evangelho. É a força do Senhor que já habita em nós. E nós, que já conhecemos o Evangelho, temos o quê? Uma grande responsabilidade. Não temos? A quem muito foi dado, muito será cobrado, não no sentido de vaidade, mas no sentido de que nós fomos agraciados, por exemplo, à luz da doutrina espírita, com a luz da doutrina espírita. Então nós vamos ser cobrados por isso, isso é natural, não porque somos privilegiados, nem porque somos melhores do que ninguém, não é isso, é porque nós já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as leis divinas, sobre como se dá o processo, né, da espiritualidade, o mundo espiritual, né, os mecanismos da divindade, alguns, né, que já nos foi dado conhecer, existem outros que nós ainda não conhecemos, mas em verdade, hoje, no século XXI, no ano de 2023, a doutrina espírita é o que se tem de melhor com relação a conhecimento da espiritualidade. É o que se tem de melhor. Se tiver outra coisa melhor, por favor, nos apresente, porque a gente sempre quer evoluir. Eu não estou dizendo que é a única que salva, porque a doutrina espírita em si não salva ninguém. O que salva é o quê? É o nosso caminhar, é o nosso proceder. Agora, a doutrina espírita é a que melhor nos oferece subsídios para caminhar de uma forma segura, porque ela vai resgatar esse evangelho aqui de Jesus em sua mais profunda pureza. Nós conhecemos que a doutrina espírita é o evangelho do Cristo redivivo, sem deturpações humanas, sem vícios humanos. É o consolador prometido pelo próprio Cristo. Então hoje é o que se tem de melhor. Então quem conhece alguma coisa da doutrina espírita tem a necessidade, o dever de amparar os mais frágeis na fé, na paciência, no conhecimento. Como o próprio apóstolo disse, a evolução se dá por fileiras. Quem já tem um contato
com os ensinamentos um pouco mais altos, ajuda quem vem mais atrás. Nós não somos ajudados pelos mentores, por Jesus, não somos ajudados demais? Somos. O nosso dever é ajudar quem está abaixo da gente. E nós vamos prestar contas se a gente negligenciar esse dever. Tá? Então é isso que Paulo está dizendo. Devemos suportar as fragilidades dos fracos e não procurarmos a nossa própria satisfação. Porque a gente que estuda o Evangelho, nós sabemos que o apóstolo sincero, o discípulo sincero, ele busca o bem do próximo, apesar de muitas vezes ele próprio ser martirizado, ser crucificado moralmente. Mas ele busca seguir os passos do Mestre. E Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. É isso, Paulo está dizendo. E aí ele vai dizer: cada um de nós procure agradar a seu próximo em vista do bem, para edificar. Para que a gente deve agradar o próximo? É para quê? É para ser bonzinho? Não, é para ser bondoso, diferente. Não é passar a mão na cabeça, é ser bondoso, é edificar. Esse é o propósito, é para isso que estamos aqui. Da mesma forma que os nossos mentores não passam a mão na nossa cabeça e são coniventes com os nossos erros, querendo nos agradar em tudo. Não é isso. Às vezes eles são bem firmes, quase sempre, porque isso é necessário, porque o objetivo é a edificação e não a conivência com os erros, tá? Cristo não procurou agradar a si mesmo, ao contrário, como diz a Escritura, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então Cristo, ele se doou ao máximo, inclusive com a sua própria vida, para o quê? Para a edificação do mundo. Esse é o objetivo, tá? Então nós temos aí os 2 primeiros versículos destacados. Vamos para a mensagem, né? Primeiro faz referência lá ao primeiro versículo. Que nós que conhecemos o Evangelho devemos suportar a fragilidade de quem não conhece, tá? Então uma mensagem no livro Pão Nosso, no capítulo 46, que chama-se Vós Entretanto. Esse é o título da mensagem e ela fala o quê? Ela diz o seguinte, né? Entre outras coisas, você já sabe, a gente faz um recorte aqui da mensagem, né? Tem mais coisa, quem puder leia a mensagem na íntegra, mas o recorte aqui que nós fizemos foi esse. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Com que objetivo nós conhecemos o Evangelho? Nós fazemos com que a nossa confiança em Deus aumente, evolua. Qual é o objetivo disso? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Será que é para isso que eu conheço o Evangelho? É para desertar da luta? É para desertar de tudo aquilo que pode, por acaso, tirar a minha paz no momento? É para isso que eu conheço o Evangelho? Pode tirar a minha paz? Não, melhor dizendo, pode tentar tirar a minha paz, né? Porque a nossa paz só vai ser tirada se a gente permitir. Mas eu devo fugir das batalhas, dos bons combates da vida? Eu devo fugir da reforma íntima? Será que é para isso que eu conheço o Evangelho? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-lo ao nosso próprio caminho. Então por que eu conheço o Evangelho? É para aplicar no meu dia a dia, não é para fugir. As luzes que vêm até mim têm o objetivo de clarear a minha estrada, mas eu tenho que percorrer a estrada. Eu tenho que percorrer, eu tenho que ter essa boa vontade, essa coragem moral, essa força interior, sabendo que diante das tribulações do caminho, a força que habita em mim, ela não provém de mim, ela provém do Cristo.
Dessa forma ele falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, é tudo o que você precisa para vencer os obstáculos. Então esse é o objetivo do conhecimento do Evangelho. É a gente se fortificar, se fortalecer. E como é que a gente se fortalece? Adivinha? É nas lutas, nas tribulações, nos desafios. Não existe um bom aluno sem provas. Não existe um espírito purificado sem as expiações do passado, sem a própria purificação. Então, esse é o objetivo do Evangelho. Tá? Aí o Emmanuel vai continuar dizendo: muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Eu não sabia. Eu não tive o contato mais íntimo com o Evangelho. Eles podem alegar isso. Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres na misericórdia do Senhor. Olha, se você já conhece o Evangelho, se você já tem um contato com a doutrina espírita, você já não é pobre de misericórdia. O Senhor já te deu muita coisa, já foi muito misericordioso com você, comigo, com todos nós que já conhecemos a doutrina espírita, por exemplo. Então, nós não podemos alegar ignorância. Tem uma frase, não lembro agora o autor, você que está aí pode lembrar, coloca aí nos comentários se você lembrar, que diz assim: aquele que já teve 2 semanas de contato com a doutrina espírita não pode mais alegar ignorância. Não pode. Coloca aí nos comentários se você já ouviu essa frase e diz de quem é. Então, imagine, né, nós que estudamos constantemente, que assistimos os vídeos, as lives, os programas, né, que temos tantas pessoas que nos auxiliam. Não podemos chegar no plano espiritual alegando ignorância. Nós sabemos o que tem que ser feito. Agora é preciso que nós tenhamos a coragem, a força e a fé necessários para percorrer o caminho que tem que ser percorrido. Tá? Essa foi a mensagem fazendo referência ao primeiro versículo da carta. E agora temos outra mensagem do Emmanuel também fazendo referência ao segundo versículo. Qual é o segundo versículo? Só para recapitular aí. Cada um de nós procure agradar a seu próximo em vista do bem. Para passar a mão na cabeça? Não, para edificar. Aí lá na obra Harmonização, no capítulo 15, na mensagem de título Agradar, o Emmanuel fala o seguinte: o choque desnecessário por motivos de fé religiosa é dos fenômenos mais desagradáveis do caminho dos seres espiritualizados. O embate com o irmão de outra religião, por causa de doutrina, né? de coisas doutrinárias, de entendimentos, isso é desnecessário e desagradável. Tá? O fanatismo dogmático sempre ordena atitudes rígidas de intransigência, determinando doutrinações insípidas, onde o amor renova com leveza e bondade. Então o que ele está dizendo? Se a gente fosse apegar a questões doutrinárias, mas é isso, mas a Bíblia fala aquilo, mas o livro dos Espíritos fala isso, veja bem, não no sentido de esclarecimento, mas no sentido de embate, de disputa, de duelo, gente, não vai dar em boa coisa. Não vai dar em boa coisa. Agora, se a gente aplicar, não é, as palavras que a gente estuda com a leveza do amor e da bondade, aí sim, esses esclarecimentos vão ser renovadores. Nem sempre a outra pessoa está aberta a receber novas lições. Nem sempre. Então a gente não tem que insistir, tem que focar nas coisas boas. Por exemplo, o que é que os nossos irmãos evangélicos falam muito? Né, de renovação, falam muito daquela questão do batismo, né? E está muito ligado na simbologia da renovação. Nós espíritas, nós não praticamos o batismo, mas nós também batemos muito na tecla da renovação, da reforma íntima. Então é isso que tem que ser focado.
A renovação. Ah, mas batismo, isso, aquilo. Não, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, porque as nossas impressões, aquilo que a gente concebe no momento, isso vai sendo modificado ao longo do tempo. A pessoa, por exemplo, que é muito enraizada nessa questão, por exemplo, do batismo, mais na frente, no plano espiritual ou em outras reencarnações, ela vai entender que aquilo ali não é necessário para que a gente atinja um patamar superior de evolução. Ela vai entender que o que é necessário é a mudança, a reforma, a renovação. Se ela não está aberta naquele momento, tudo bem. O que importa é a renovação. É isso que importa no momento. Então, a gente não deve perder tempo com discussões vazias. Tá? Enquanto o primeiro condena asperamente, não é, essa questão de discussão por questões dogmáticas, o segundo, que é a renovação por amor, por bondade, conta uma experiência educativa sem ferir a ninguém. Então, nosso objetivo não é ser superior a ninguém em conhecimento, eu estou certo, não é isso. É ajudar os irmãos, assim como a gente é ajudado. E a gente ajuda verdadeiramente sem ferir a ninguém. Em tudo pode se subtrair a influência do mal, por destacar as possibilidades do bem. Olha que outro ensinamento fantástico. Se a gente foca demais no mal, a gente aumenta o mal. Então o que é importante? É destacar as possibilidades do bem em cima de um mal. Para que a gente não dê ibope para o mal, para que a gente não coloque uma lupa, uma lente de aumento no mal. A gente comenta muito mais sobre o bem do que sobre o mal. Nunca desejes a posição de perturbador, nem por um minuto apenas. Aprende a agradar o próximo, no que seja útil à edificação. Então, o nosso papel aqui não é perturbar a vida de ninguém. Não é esse. O nosso papel é ser útil, né, na edificação do próximo. É esse que é o nosso papel. Tá? Desculpa, gente, meu filhinho ali está dando risada e é uma graça. Uma graça. Uma criança é uma pureza imensa. Tá? Então, o nosso papel é esse, é agradar no que for útil para edificar, para orientar, para amar, para compreender, para doar, e não para perturbar. Não deseje o papel de perturbador, nem por um minuto apenas, diz o Emmanuel. Mensagem linda, linda. E aí, dando sequência à carta, tem outro versículo sublinhado, vai ter uma mensagem sobre ele, né? Em que o Paulo de Tarso diz: ora, tudo isso que foi escrito antes de nós, ou seja, nas Escrituras Sagradas, lá no Primeiro Testamento, tudo que veio antes do Novo Testamento, foi escrito para a nossa instrução. Dessa maneira também nós espíritas devemos pensar. Tudo que foi escrito antes, o Primeiro Testamento, o Novo Testamento, né, as coisas que vieram depois, tudo que foi escrito foi para a nossa instrução. Claro, o que foi escrito com propriedade, não o que foi deturpado, né? Foi para a nossa instrução, para que, em virtude da perseverança e pela consolação que as Escrituras nos dão, tenhamos a esperança. Então nós sabemos que a doutrina espírita é o quê? A terceira revelação. Nós sabemos disso. Se é a terceira revelação, é porque existe uma primeira e existe uma segunda. É um edifício, começa da base. Qual é a base? É a primeira revelação, é o Velho Testamento. São as leis os 10 mandamentos. Aquilo ali é a base, aquilo ali é imperecível. Depois vem o quê? Vem os profetas. Depois dos 10 mandamentos, vem os profetas. Vários, ainda no Velho Testamento.
Depois vem o Novo Testamento, com Jesus em pessoa e os seus apóstolos. Por exemplo, Paulo de Tarso. Aí a segunda revelação. E depois vem o Espiritismo, a terceira revelação. E tudo isso, esse edifício que vai se construindo, geração após geração, qual é o objetivo? É o que? É para que tenhamos esperança em um futuro melhor. Para que tenhamos paz de espírito. Para que possamos travar o bom combate, sabendo que ele vale a pena. Sabendo que a vida não termina no túmulo. Sabendo que tem um Deus Pai que cuida de todos nós. Sabemos que tem Jesus como nosso governador, nosso guia e modelo, com sua misericórdia imensa. E sabendo que temos seres espirituais amados, queridíssimos, que nos guiam também, que nos acolhem também, que nos direcionam também. Então esse é o objetivo de tudo o que veio antes de nós e de tudo o que está hoje sendo revelado para nós. O Deus da perseverança, diz Paulo, e da consolação, conceda que vocês tenham os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Jesus Cristo. Então, olha, a lei de fraternidade que a gente falou há pouco, Jesus não se doou em corpo e espírito para todos nós? Então, esse é o nosso objetivo final também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus disse: toda a lei e os profetas está resumido nisso. Amar a Deus e ao próximo. A exemplo de como Jesus fez. E assim vocês, juntos e a uma só voz, deem glória ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, né, esse 6 que a gente acabou de ler, ele lembra muito a mensagem de Paulo no Livro dos Espíritos, na questão 1009, em que ele diz que o nosso objetivo é gravitar para a unidade divina. E aqui ele diz: e vocês juntos a uma só voz, deem glória a Deus. Gravitando para a unidade divina, nós todos, como humanidade, não apenas o povo de Israel, não apenas o povo de Roma, não apenas o povo do Brasil, não, a toda a humanidade. E hoje, dentro da doutrina espírita, todas as humanidades planetárias têm esse objetivo final, gravitar para a unidade divina, juntos. É solidariedade, gente. Mas o versículo 4 está sublinhado lá, porque tem uma mensagem, e a mensagem está no livro Vinha de Luz, capítulo 75, o título da mensagem é Esperança. Esperança. E aí, o Emmanuel vai dizer: a esperança é a luz do cristão. Claro, o Evangelho, gente, fala de esperança. Se você tirar a esperança do Evangelho, não é mais Evangelho. Se você tirar a vida futura do Evangelho, uma vida melhor para quem quer o bem, para quem planta o bem, se você tirar a vida futura, o Evangelho deixa de ser Evangelho. Então a esperança é o cerne, é o centro do Evangelho, é a luz do cristão, de um futuro melhor, mediante o meu plantio de hoje. Tá? A negação, aí ele vai falar, o Emmanuel aqui, das tribulações da vida. Ele vai dizer: a negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidades, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim.
Que lindo! Que mensagem linda! Que diz que apesar das tribulações e das tempestades da vida física, que são normais em um planeta de provas e expiações como é o nosso, apesar disso, a nossa esperança vem de cima. Nós sabemos que o nosso socorro vem do alto. Nós sabemos que as tempestades vão passar. Aqui agora começou a chover. Começou a chover. Eu sei que essa chuva vai passar. Eu sei que é momentâneo. E que ela tem um propósito de ser. Como diz aquela música linda do Almir Sater, não é preciso a chuva para florir. Então as tempestades em nossas vidas são necessárias também para nos redimir muitas vezes, para nos elevar, nos purificar. E nós passamos pelas tempestades com a esperança de quem sabe, de que nós somos amparados, guiados, socorridos. E todo momento é momento de renovação, todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim, Jesus Cristo. Porque é Ele que nos redime. Jesus quer nos redimir. Então a todo momento é momento de ir até Ele. E quando a tempestade passar, nós vamos ser novas criaturas, já com Jesus no coração. E aí agora a gente entra em um novo subtema, chamado acolhimento mútuo, em que Paulo vai dizer: acolham-se uns aos outros, como Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Digo a vocês que Cristo se tornou servidor dos judeus, em vista da fidelidade de Deus, a fim de cumprir as promessas feitas aos patriarcas. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, essa lei universal de fraternidade, né? Que nós devemos nos acolher, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é um dever de todo cristão. Ponto. É fácil? No momento, para nós ainda não, mas é o que deve ser feito. Estamos aqui para treinar isso, começando inclusive pelo próximo mais próximo, dentro do nosso lar, a nossa casa, e aí sim estendendo para o restante da humanidade. E aí ele vai dizer: por que Cristo encarnou no seio dos judeus, no povo hebreu? Por que Cristo encarnou lá? Cristo poderia ter encarnado em Roma, no Japão, na Índia. Na Índia já se tinha um conhecimento muito grande, por exemplo, sobre as reencarnações. Os judeus também já sabiam disso, né? Muitos judeus. Tantos lugares para Cristo encarnar, por que entre os hebreus? Porque Deus tinha feito uma promessa ao povo hebreu, que o Messias viria lá. Então Cristo veio entre eles para cumprir uma promessa, o que não significa que os outros povos foram deserdados, esquecidos. Não. Paulo vai dizer: as nações pagãs, ou seja, as outras nações fora de Israel, porém, dão glória a Deus por causa da misericórdia dele, conforme diz a Escritura: por isso eu te celebrarei entre as nações pagãs e cantarei hinos ao teu nome. Lá no Velho Testamento, lá no Primeiro Testamento, se eu não me engano, em Salmos, tem isso aí, dizendo que as nações da terra cantarão hinos em nome de Jesus. Apesar de Jesus ter encarnado em Israel, todas as nações da terra cantariam hinos em nome de Jesus. Porque Jesus não veio apenas para o povo judeu, ele veio para todo o planeta. É muito bonito de ver isso. Agora sim, em Salmos, né? Paulo vai dizer: a Escritura também diz: nações pagãs, alegrem-se com o povo de Deus. Ou seja, todas as nações do planeta devem alegrar-se
junto com Israel. Está lá em Salmo 77. Porque Jesus veio para todos, não apenas para um povo. E diz ainda, nações pagãs todas as nações fora de Israel, louvem ao Senhor, e todos os povos o celebrem. Está lá em Salmo 117, que Paulo resgatou. Porque, mais uma vez, eu digo, Cristo veio para todo o planeta e não apenas para um povo. E aí Paulo, mais uma vez, entra lá no Primeiro Testamento e diz, Isaías também diz, aparecerá o broto de Jessé, aquele que se levanta para governar as nações pagãs. Nele, eita, deu um trovão aqui, nele as nações pagãs colocarão a sua esperança, ou seja, todas as nações serão governadas por Jesus. Claro, porque Jesus é o governador planetário. E todos os povos colocarão a sua esperança em Jesus. Ah, Gonçalo, mas tem país que ainda não é cristão. Mas vai ser. Não porque o cristianismo vai dominar, não, mas é porque é uma lei divina que todos um dia vão reconhecer Jesus Cristo como o nosso Senhor, o nosso governador espiritual. Então Paulo, ele, em 4 versículos aqui, um atrás do outro, Paulo ele vai buscar lá na primeira revelação, lá no Primeiro Testamento, a prova de que Jesus não veio apenas para os judeus, mas veio para todo o planeta, para todos os povos. Paulo que inteligência fantástica, não é? Prova do Primeiro Testamento que Jesus veio para todos nós. E aí ele vai continuar dizendo que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança pela força do Espírito Santo. Olha que lindo! Que o Deus da esperança, quem é esse Deus? É Deus Pai? Que seja. É Jesus? Que seja. Mas que esse Deus da esperança transborde em você a esperança pela força do Espírito Santo. Muito bonito. Só queria abrir um parêntese aqui, fazer um comentário, Nesse versículo 12, eu passei e acabei deixando de falar. Aparecerá o broto de Jessé. Quem é o broto de Jessé? O porquê disso? É porque Jessé era o pai de Davi, lá no Primeiro Testamento. E a gente sabe que Jesus é da linhagem de Davi, ou seja, é da linhagem de Jessé. Quem é o broto de Jessé? É Jesus. Então aparecerá o broto de Jessé, que se levanta para governar todo o planeta. Está lá em Isaías, lá no Primeiro Testamento, tá bom? Aí Paulo, a partir de agora, ele vai começar a comentar um pouco mais sobre a sua missão, sobre a sua própria missão, Ele vai dizer: meus irmãos, também eu estou pessoalmente convencido de que vocês estão cheios de bondade e repletos de todo o conhecimento para se corrigirem uns aos outros. Então, se a pessoa está em contato com o cristianismo, como era o caso lá da igreja cristã de Roma, para quem Paulo estava escrevendo, as pessoas já têm a capacidade de se corrigirem uns aos outros. Isso é muito natural. E Paulo disse que estava convencido de que eles tinham essa necessidade, claro, porque eles já tinham acesso ao conhecimento cristão. Todavia, diz Paulo, escrevi a vocês, em parte, com certa ousadia, para lhes reavivar a memória, em vista da graça que me foi concedida por Deus. Sou ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, e a minha função sagrada é anunciar o Evangelho de Deus. Olha como ele diz aqui, o Evangelho de Deus. Ele vai resgatar lá de Marcos isso, porque Jesus vem anunciar o Evangelho de Deus. Dentro da doutrina espírita, a gente diz que Jesus era um médium de Deus.
que a gente diz o Evangelho de Jesus, mas Jesus anuncia o Evangelho de Deus. Não é isso que Jesus faz? Não traz os ensinamentos de Deus, da parte de Deus, então o Evangelho é de Deus. Agora, Jesus é o seu ministro supremo, claro, né? E Paulo, ele comenta que a sua função é anunciar o Evangelho de Deus também, em nome de Jesus, a fim de que os pagãos se tornem oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo. Aí também numa linguagem muito própria da época, né? E lembrando que Paulo estava escrevendo a pagãos e a judeus, ele fala dessa questão de oferta e tudo mais. Mas a missão de Paulo, né, conhecido como o apóstolo dos gentios, é essa, de anunciar o Evangelho para os outros povos. Tá tudo bem aí, Eduardo? Tá? É porque, gente, deu uma queda de energia aqui, desculpa, mas tá gravando, segurou, olha aí, que bom, graças a Deus. Então, a missão de Paulo é essa, é anunciar o Evangelho para os outros povos, o que não era a missão de outros apóstolos. Por exemplo, de Tiago. A missão de Tiago, menor, era anunciar o Evangelho para os judeus. Para os judeus. Inclusive, quem leu Paulo e Estevão lembra que Paulo e Tiago menor não se davam muito bem, até certo ponto, não é claro? Porque Tiago era muito arraigado a princípios judaicos e Paulo já queria se desvencilhar disso, né? E eles entravam em um certo conflito. Só que a providência divina, como age de uma forma magistral, de uma forma linda, né? Providência divina vai colocar os dois mais à frente, né? Para conviverem juntos sob o mesmo teto. E ali, nessa convivência, eles entendem que nenhum dos dois estava errado. Entendem que eles tinham missões diferentes naquele momento. A missão de Tiago era anunciar o Evangelho para os judeus, a missão de Paulo era anunciar o Evangelho para os outros povos, para os pagãos, para os gentios. Então eram missões diferentes e nenhum dos dois estava errado, né? Então Paulo aqui está comentando um pouco sobre a sua missão. Ele vai dizer: tenho, portanto, motivo para me orgulhar em Jesus Cristo, a propósito da obra de Deus. Claro, é uma missão linda. Não o orgulho da vaidade, não esse orgulho, mas aquele orgulho bom, aquela satisfação em estar fazendo, estar cumprindo a vontade de Deus. Tá? Ele vai dizer: eu não ousaria mencionar nada a não ser o que Cristo fez através de mim para levar os pagãos à obediência pela palavra e pela ação. O que é que Paulo está dizendo? Que não ousaria mencionar nada que Jesus não tivesse feito antes. Não ousaria fazer nada sem o aval do Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Mediante o poder dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e seus arredores até a Líria, levarei a cabo o anúncio do Evangelho do Cristo. Ou seja, Paulo percorreu todo aquele mundo antigo ali, né? No Oriente, um pouco do Ocidente também, para unicamente levar a cabo o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, em uma missão grandiosa. Fica a dica, leiam Paulo e Estevão. É uma leitura quase que um dever. O cristão, né, o espírita, lê Paulo e Estevão. Ali ele vai detalhar com maestria essa missão linda de Paulo. Aí ele vai dizer: fiz questão de anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo ainda não havia sido anunciado, a fim de não construir sobre alicerces que outro havia colocado. Ou seja, ele está pegando brotos verdes, está pegando um povo sem vícios, sem deturpações, anunciando um novo Evangelho. Desse modo, estou fazendo o que a Escritura diz, né? Ou seja, ele resgata lá
de novo do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, o que tinha escrito: aqueles aos quais não tinha sido anunciado verão, e os que não tinham ouvido compreenderão. Nesse processo de expansão do Evangelho, tinha que ter uma pessoa que expandisse, e Paulo foi escolhido. Jesus mesmo diz isso para Ananias: vai, Ananias, cura a cegueira de Paulo, porque ele é o meu vaso escolhido. Nós contamos muito sobre essa história da escolha de Paulo, desse processo de escolha de Paulo, no primeiro episódio do nosso estudo. Volta lá no primeiro episódio da série, você vai ver, vai compreender um pouco mais sobre essa escolha, como que se deu isso. Por que Paulo? E aí ele vai continuar dizendo: foi esse o motivo que muitas vezes me impediu de visitar vocês. Aí quando Paulo escreveu essa carta, ele ainda não tinha ido a Roma. Ele está escrevendo a carta aos Romanos, mas ele não tinha ido a Roma ainda. E aí ele está dizendo por que ele ainda não foi lá. Porque ele estava viajando muito, anunciando o Evangelho para os mais diversos povos. Aí ele vai dizer: mas agora já não tenho tanto campo de ação nessas regiões. Ou seja, ele já tinha espalhado o Evangelho. E porque há muitos anos tenho um grande desejo de visitá-los. Quem leu Paulo e Estevão sabe que Paulo tinha um grande desejo de visitar Roma. Quem leu sabe. Quando eu for para a Espanha, que era o plano de Paulo, era ir para a Espanha e antes passar por Roma, na viagem à Espanha ele iria passar por Roma. Então ele está dizendo: quando eu for à Espanha, espero vê-los por ocasião da minha passagem. Espero também receber a ajuda de vocês para ir até a Espanha, depois de ter desfrutado um pouco a companhia de vocês. E a gente sabe que Paulo não chegou a ir até a Espanha. Ele foi a Roma com o objetivo de ir à Espanha depois, mas ele não chegou a ir até a Espanha. Lá em Roma ele foi preso e desencarnou lá em Roma. Ele vai dizer: agora vou a Jerusalém prestar um serviço aos cristãos. Quem leu Paulo e Estevão sabe que serviço é esse. Ele tinha ido arrecadar dinheiro lá na Macedônia e na Acaia. O dinheiro para quê? Para a igreja de Jerusalém, para a igreja cristã de Jerusalém. Então ele está dizendo: olha, a Macedônia e a Acaia resolveram fazer uma coleta em favor dos cristãos pobres da comunidade de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém estava passando por sérias dificuldades, tá? Paulo, Barnabé, essa turma boa, decidiram fazer uma coleta nas outras igrejas para ajudar Jerusalém. Está muito bem detalhado no livro Paulo e Estevão. E aí ele está detalhando para os romanos: olha, agora eu vou a Jerusalém levar essa coleta, tá? Os irmãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso porque são devedores de Jerusalém. Olha só, de fato, se os pagãos participaram nos bens espirituais dos judeus, eles têm obrigação de ajudá-los em suas necessidades materiais. Gente, se a gente recebe ajuda, é a nossa obrigação, nosso dever, ajudar também. Tanto quem nos ajudou, se a gente tiver oportunidade para isso, como outras pessoas. Porque a lei de fraternidade reina, de modo que nós não podemos ser ingratos. Um dos piores erros que a gente comete é o quê? É a ingratidão. É a ingratidão. Então, quando a gente recebe ajuda, é nosso dever reconhecer isso e ajudar também a nossa turma. Aí Paulo vai continuar, escrevendo: quando eu tiver concluído essa tarefa e tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, irei para a Espanha, passando por aí. Sei que, indo até vocês, irei com a plenitude da bênção do Cristo. Olha como Paulo era cheio de Jesus, era cheio do Cristo, como ele se esvaziou de si mesmo para se preencher do Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo,
e pelo amor do Espírito, peço que lutem comigo nas orações e que vocês fazem a Deus por mim. Gente, Paulo, que é Paulo, cheio do Cristo, precisava orar e precisava pedir às pessoas que orassem por ele. Que dirá nós? Jesus precisava orar. Que dirá nós? Então, gente, aproveitando o ensejo, vocês que estão aí, orem por mim, que eu oro por vocês. Orem por minha família, que eu oro pela de vocês. Esse intercâmbio entre nós e o plano espiritual e entre os outros encarnados também, entre eu, entre vocês, entre nós todos, é um intercâmbio necessário de fraternidade. É isso que a doutrina espírita nos coloca, que nós somos irmãos uns dos outros e que nosso objetivo maior é gravitar para a unidade divina juntos, é sermos um só corpo e um só espírito. Então, gente, aqui fazendo referência ao versículo 30, né, já no finalzinho do capítulo 15, a mensagem em círculos cooperadores, escrita pelo Emmanuel, está na obra Alma e Luz, no seu capítulo 2, em que, fazendo referência ao versículo 30, o Emmanuel escreve: o grande trabalhador conhecia a força do pensamento e não ignorava que toda a luta se processa através de linhas e círculos. Olha só, ele usa uma simbologia interessante aqui. Não há linhas de serviço sem os círculos de preparação eficiente. Não tem como eu prestar um bom serviço, qualquer que seja ele, seja no trabalho espiritual ou no trabalho material, não há como eu fazer um bom trabalho sem uma preparação eficiente. Não há como, eu tenho que me preparar. Eu venho para o centro espírita fazer algum trabalho, eu tenho que me preparar antes. Não é só chegar e fazer o trabalho. Tem que ter um período de meditação, de estudo, de oração. Tem que ter toda uma preparação. No trabalho material, a mesma coisa. Como é que a gente vai fazer um bom trabalho nas nossas profissões se a gente não se preparou, se a gente não estudou? Então, isso fica muito claro. Toda linha de serviço exige círculo de preparação eficiente. Neste momento difícil dos povos, é justo não esquecer as fortalezas morais da retaguarda. Em horas tão graves quanto estas, organizemos também os círculos espirituais de cooperação. Então, nós todos sabemos que estamos em um momento de transição planetária, em que a transição por si só ela já é muito desafiadora. Então, poxa, vamos ajudar uns aos outros, vamos cooperar, vamos nos preparar. Antes da gente sair de casa, o Emmanuel até diz nessa mensagem, né, quem puder ler na íntegra, o Emmanuel fala, antes da gente sair de casa, a gente deve se preparar no lar. O Emmanuel diz que antes da gente executar um trabalho, existe um círculo de preparação. E essa preparação passa também pela cooperação dos que nos cercam. Poxa, então vamos nos ajudar, vamos cooperar. Estamos aqui para isso. Então, nesse momento que ele diz, né, que é um momento tão grave, são horas tão graves, cooperar, inclusive e principalmente na oração uns para com os outros. Né? E aqui já no último slide da carta, Paulo diz: rezem para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia. Olha só, ele estava ali receoso, né, de ser preso pelos infiéis, né, que ele diz ali da Judéia. E a gente vê no livro Paulo Estevão que ele vai ser preso, inclusive. Né? E para que o meu serviço a favor de Jerusalém seja bem aceito por aquela comunidade. Assim, se Deus quiser, poderei visitá-los com alegria e descansar um pouco aí entre vocês. Que o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém.
história já está acabando, a carta aos Romanos, e relembrando lá o versículo 7, acolham-se uns aos outros como Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Gente, o momento já é tão desafiador por si só, né? Que a gente sabe que é natural, que é um momento de transição, mas pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo, se a gente decidir se acolher. Isso, gente, depende do nosso livre-arbítrio. Então, se amar mais para a glória de Deus Pai na terra. Fique em paz. Até semana que vem, mais um estudo, se Deus quiser. Que Jesus o abençoe. Tchau!